Noivado não é test drive. Noivado é planejamento. Eu sou Renan Vitor e seja bem-vindo ao Pensar Teológico. Bem-vindo ao Pensar Teológico, seu canal de teologia e cultura. Esse é o seu quadro Conselheiro Amoroso. E no Conselheiro Amoroso de hoje eu gostaria de falar sobre o tema Noivado, o passo intermediário. E isso é justamente importante porque, após ter construído toda uma cultura de diálogo, colocado os primeiros fundamentos acerca desse relacionamento consubstanciado no diálogo, na oração, no respeito, agora você analisando os pós e os contras, analisando também os prós e os contras, analisando também quem é a pessoa, através de uma ponte de diálogo, você vendo quem é, como é, por que é, o que pensa, que sonha, se vive exatamente aquilo que diz, se ela é autêntica ou não. Agora então você percebe, vendo os erros, vendo os defeitos também e as qualidades, você agora com consciência tem condição de ver se essa pessoa é a ideal para poder construir e dar um passo significativo, um passo além, um passo a mais. Lembrando que dentro de uma perspectiva cristã, o casamento, Deus não fez o homem e a mulher para separar-se. Infelizmente não é o que nós temos visto hoje em dia. Mas isso daí não é o assunto desse vídeo. A perspectiva cristã é justamente essa. Ninguém casa. Nenhum cristão deveria casar com um pensamento de se não der certo, a gente termina. Vai cada um pro seu lado após casar. Não. A fase do namoro, tudo bem, não tem problema. O namoro é para você conhecer. Deu certo? Deu. Não deu certo? Vamos continuar e até o momento que a gente possa se encontrar no outro, numa outra pessoa que possa sim conduzir uma vida a dois com a gente, assim, para glorificar o nome do Senhor. Mas encontrando na pessoa, conhecendo, dialogando, percebendo os seus erros, seus defeitos e vendo que apesar dos defeitos é uma pessoa que ainda vale a pena você continuar e você quer continuar, ambos estão assim desejosos. Então agora é o momento de você dar o passo seguinte, entrar num relacionamento mais sério, visando o passo final, a consumação do passo final, que na verdade não é nem um passo final, é o iniciar de uma estrada a dois, literalmente, no qual vão viver juntos, como diz as escrituras, até que a morte separe. Na verdade a Bíblia não chega a dizer dessa forma, né? Mas vocês entenderam. Pois bem, a partir desse momento, então, nós temos que entender uma questão, como já foi falado na introdução, que noivado não é test drive. Não é para você aproveitar e falar, vamos ver se a gente tem compatibilidade sexual e tudo mais. Não é nada disso. Noivado não é a fase da diversão. Noivado não é uma fase de perceber se dá certo, se tem química ou não. Não, você já tem que saber a partir do namoro, não através de teste prático, mas através de diálogo, através de entender, através de consciência, através de conhecer a pessoa. Então você começa então a fase do noivado não para conhecer um pouco mais, não para um conhecimento prático, para ver se tem agora compatibilidade. Tem compatibilidade de dialogar, agora tem compatibilidade prática? Não. O que é então noivado? Noivado já é a decisão consciente do passo intermediário no qual você entra agora não para se divertir, mas para planejar. É um passo de planejamento, na qual vocês agora, após estruturar toda uma cultura de diálogo, uma cultura de compreensão, de amizade, de laços, agora você vai o que fazer? Então agora você vai estruturar então o planejamento estratégico para sua vida a dois. É o momento então de você começar a planejar sua vida a dois, você vai começar a correr atrás de um local para você viver, para vocês viverem. Você vai agora começar a fase dos dois se ajudarem nas questões econômicas, ajuntando, guardando um dinheiro, fazendo um planejamento, uma poupança, não importa. Mas tire agora uma reserva, começar a guardar desde já, pensando no casamento, começar a analisar os detalhes, os pormenores, a cerimônia, aonde vão viver, estruturar, como vão criar os filhos. É a fase, sim, já pensar em filhos, sim. Começar a pensar, não assim, quando é que a gente vai ter necessariamente, mas começar a pensar, nós precisamos agora estudar como é a criação de filhos.
uma criação cristã de filhos. Começar e não esperar chegar para então você ficar perdido, não saber o que fazer, e agora o que eu faço? Tem que começar a correr atrás. Ou então, não, deixa ele aí, bota para assistir desenho e aí ele fica lá. Não. É começar já a estudar desde já, comprar livros, ver palestras, e a encontro de casais nas igrejas, onde vão tratar sobre essa questão de pais e filhos, fazer acompanhamento pastoral, começar a correr também atrás de planejamento financeiro, se puder, e eu super recomendo, procurar um terapeuta familiar, procurar de preferência um terapeuta familiar cristão. Se não tiver nenhum cristão, pode ser alguém do meio secular mesmo, que não professa fé, mas começar a buscar elementos que possam te dar bases para você começar a construir uma relação familiar sólida. Que possa te dar bases para que quando vier os percalços, e virão, pelo menos você não caia, mas você fique de pé, se sustente, tenha estrutura. Porque o ruim é quando as pessoas não têm nenhum planejamento estratégico, familiar, nem buscam uma terapia, nem nada. Quando vem os problemas, não sabe lidar e entra em desespero. E aí realmente já é tarde demais para tentar resolver. Por isso que muitos relacionamentos acabam até mesmo com pouco tempo de duração. Os relacionamentos hoje em dia não duram muito, os casamentos não duram. Infelizmente, se o casamento que passa de 3 anos é um milagre, é motivo de dar glória a Deus, de glorificar de pé. Entende? Por falta justamente disso, porque pensa que noivado é momento de test drive, e não é momento de planejamento. Vamos planejar, vamos buscar um acompanhamento, aconselhamento pastoral também. Vamos buscar alguém, se o pastor de repente da igreja que vocês frequentam não é uma pessoa preparada, procura alguém na igreja que tenha a capacidade para instruir, que possa lidar com isso, e não procure uma outra igreja, procure um irmão que você já sabe, que você conhece, que você sabe que pode te orientar, e assim vá sanando dúvidas, vá ajustando questões que ainda não foram conversadas, trabalhadas, vai analisando tudo isso, vem da questão de como lidar, como o marido deve se lidar, como a mulher deve lidar, como deve ser a criação dos filhos, quem deve participar no quê, como deve ser o sustento da casa, como deve ser a questão das atribuições das tarefas familiares. Todas as questões já devem ser trabalhadas, discutidas e relacionadas na fase do noivado. Vá trabalhar essas questões também, se possível, leitura, como eu já falei, de livros acerca de família, acerca de noivado, acerca de namoro também, até para vocês poderem instruir seus filhos futuramente, acerca de finanças no casamento, N fatores vocês podem estar trabalhando e agregando conhecimento para que vocês tenham uma estrutura para ter um lar segundo a vontade de Deus, que glorifica o nome do Senhor. Procure ajuda para lidar com possíveis traumas que vocês possam estar carregando, lidar com bagagens culturais que possam ser conflitantes, lidar com a questão de picuinhas e todas as questões que vocês possam tapar, como diz o bom pentecostal, né? Tapar as brechas e ir sanando pequenas questões que você pode falar, não, isso é besteira, deixa pra lá. Mas se você vai empurrando, vai avolumando, isso daí, uma pequena rachadura na construção familiar, pode ao longo do tempo se transformar numa grande abertura na sua família e pode realmente desestruturar um relacionamento. Portanto, essa fase do noivado é a fase de planejamento, é a fase de seriedade, é a fase de colocar a mão na consciência e falar, a gente precisa construir, como precisamos construir uma vida a dois que possa durar, que possa ser relevante, que possa glorificar o nome do Senhor e que a gente possa levar a sério e assim nós não tenhamos nos percalços uma queda significativa, mas a gente possa se manter de pé mesmo diante de enfrentar as maiores adversidades da vida a dois no começo, que é o momento do ajuste das culturas familiares para a construção de uma cultura própria da identidade daquela família e ao mesmo tempo para evitar grandes problemas e que, é claro, venha desembocar num divórcio, numa separação e numa crise familiar maior que possa levar aquela família e os filhos principalmente ao sofrimento e à degradação da família. Então, se esse vídeo foi relevante para você, e é claro, você conhece pessoas que estão iniciando, estão namorando e pensando em noivar, ou você está na fase do noivado, dá o seu joinha, dá o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações desse canal, coloca seu testemunho, coloca a sua sugestão, coloca a sua dúvida, a sua pergunta, para que a gente possa trabalhar junto nessa questão e, é claro, trazemos bons conselhos amorosos para a sua vida e o seu relacionamento, a sua família, em nome de Jesus.